De ontem, né? A gente já tinha visto então o método da iteração para resolver fórmula de recorrência e achar custo das recorrências. Aí a gente desenvolveu esta fórmula geral, atentando para a fórmula geral com algumas características dela, como o custo de combinação dado por um polinômiozinho simples, CNK, o uso das hipóteses para facilitar a vida, o uso dessa primeira hipótese para aparecer o termo que vai ajudar a gente a achar o somatório, o uso da segunda hipótese faz com que a gente desenvolva de maneira mais fácil, usando o tamanho de distância sempre em potência de P, ou seja, sempre divide bonitinho os nossos vetores de tamanho de distância. Achamos a fórmula geral do somatório e, no final das contas, descobrimos que os somatórios que dá o custo dos algoritmos com essas recorrências gerais é baseado numa PG. Aí a única coisa que a gente tem que fazer é resolver a PG. E essa PG ela só tem três opções. Ou ela vai ter uma razão igual a 1, uma razão menor do que 1, uma razão maior do que 1. Aí o primeiro caso que a gente viu, onde encaixa o exemplo do merge sort, é quando a PG é de razão 1. Se a PG é de razão 1, significa que há um equilíbrio entre o custo de divisão e conquista e o custo de combinação. Então, os casos que foram desenvolvidos ali, basicamente é baseado no resultado da PG. Se ele dá 1, se ele dá maior do que 1, se ele é menor do que 1. São os três casos e claramente com esses três casos a gente deriva a relação entre K, que é o expoente do custo de combinação, e a relação que a gente gasta na árvore de derivação nas chamadas da divisão e conquista, que é resultado da divisão e conquista. Então, quando este cara aqui é igual a esse, significa que há um equilíbrio e que tanto combinação e tanto divisão e conquista colaboram para o custo final do algoritmo. Como exemplo, merge sort, certo? Entre outros ilhões. O outro é quando a gente, eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, merge sort. Há um equilíbrio entre a divisão e conquista, log de A da base B, e a expoência, o expoente o grau do polinômio ali do custo de combinação. Certo? Então, quando eles se equilibram. O K é o grau do polinômio de combinação. De combinação. E quando a gente tem o K maior do que 1, significa que o grau do custo de combinação está dominando. Então, vou colocar um outro exemplo aqui, sempre baseado para ficar fácil a gente enxergar. Certo? Ele domina o custo geral. Ou quando é o contrário, quanto que é aqui? Que tipo de recorrência, na verdade, seria isso? 4 chamadas recursivas com overlap, tamanho n sobre 2, mais n. Esse aqui, ele se equilibra, significa que os dois colaboram. Esse aqui, custo da combinação domina, então é o custo da combinação, e esse aqui, o custo da divisão e conquista domina, é dado pelo custo da divisão e conquista. Pelo caso do master, isso aqui dá quanto? N log N, que na verdade é o log de AB. Então, log
Só que quando eles se equilibram, sempre o custo vai ser θ de n log AB vezes log de n. Quando o custo da combinação domina, direto é o custo da combinação. Quando o custo da divisão e conquista domina, direto o custo da combinação. Custo da divisão conquista é n quadrado. N quadrado, então. É o log de... Se fosse 8, seria... isso. Exatamente. Log de AB. Beleza? Revisão, então, dos 3 casos gerados por essa PG. Coberto todos eles. Menor do que 1, igual a 1, maior do que 1. Poxa, esse terceiro tem que fazer uma outra condição também, né? Calma, não apresentei o master ainda. Tá. Esse aqui são os resultados que a gente obteve direto da derivação. Este caso que você está falando é simplesmente pela regularidade, pelo uso do limite. Daqui a pouco a gente volta aqui e vocês ficaram de fazer umas coisas aí. Por conta do uso do limite de uma PG de razão menor do que 1, é o da regularidade. Então vamos lá. Aquela resolução geral mostra pra gente que se tiver com essa carinha aqui, uma recorrência, a gente consegue encaixar em qualquer um daqueles 3 casos. Certo? Tomando cuidado então que ele se encaixa com essa carinha e mais o uso de algumas hipóteses. Bom, o primeiro caso, veja só que interessante, que é extraído então dos casos. Não está na ordem, tá? O 1 aqui não é o 1 de lá, certo? Até porque o 1 de lá é o que dá log n. É o caso 2, quando é θ. Nenhum dos dois domina, os dois se combinam. Então vamos ver a relação dos casos do master. O primeiro caso do master diz o seguinte: o f de n tem que ser Ozão de n elevado a log de a na base b menos um epsilon, onde esse epsilon tem que ser estritamente maior do que 0. Certo? Isso aí é verdade? Sim. Não. N quadrado é menor ou igual a 1c elevado ao quadrado menos epsilon? Não. Olha lá. Não, epsilon não é inteiro. Epsilon estritamente maior que 0. Alguma coisa maior que 0. Isso aqui é possível? Falso. Voltando à leitura do primeiro caso, o que aquele camarada está dizendo para a gente? Ele está dizendo assim: o custo da combinação na fórmula de recorrência geral, ele tem que ser Ozão, ou seja, não custa mais do que o custo gerado pela divisão e conquista, log de AB, tirando um epsilonzinho. Por que esse epsilonzinho, por menor que ele seja? Ele só precisa ser maior do que 0. Ele está dizendo assim para a gente, ó. Se você tiver um custo do algoritmo que depende da divisão em conquista, então aqui seria o log de AB, tá? É o log de AB. Eu estou dizendo que o custo da combinação que vem daqui, ele, Ozão, poderia tocar, porque eu estou usando Ozão, mas tira aquele epsilonzinho lá, o que vai acontecer? Ele jamais vai ter o mesmo grau. Então, no fundo, ele está dizendo assim, ó, ele vai passar aqui por baixo. Não é bem, mas vocês poderiam imaginar que eu estou usando a ideia de Ozinho. Eu não quero que ele chegue a custar o mesmo tanto, porque se ele custar o mesmo tanto, é porque há um equilíbrio entre os dois, nenhum domina o outro.
é porque o log de AB é igual a K. E esse é um dos casos. Então, simplesmente, eu estou tirando este caso, que é o que a gente trata embaixo. O primeiro está dizendo o F de N, ou seja, o custo da combinação, ela é menos custosa, ela passa por baixo do custo de divisão e conquista. Ficou claro isso? O F de N é Ozão. Então, se eu estou dizendo que este pedaço é menos custoso que o pedaço gerado pela divisão e conquista, quem que domina? Divisão e conquista. Quando é a divisão e conquista que domina, qual é o resultado? N elevado a log de AB. Está lá o resultado. Θ de N de log B. Então, a regra está dizendo para a gente assim, ó, se você fizer a aplicação do conceito de Ozão que a gente viu lá atrás, de F de N com N de log AB tirando esse epsilon e funcionar, significa que aquela recorrência tem custo N elevado a log de AB. Ficou claro? Então vamos pegar um exemplo que funciona. O exemplo que funciona é esse aqui. Com 4 ou com 8, vamos fazer os dois. Então está sendo dito que o F de N, que é essa linear, tem que ser Ozão de N log de AB menos um epsilon, e isso tem que ser verdade. Bom, a aplicação do teorema master é: mostre que isso é verdade, então você pode concluir que o custo do algoritmo T de N é N de log de AB. Ficou claro? Sim. Então você tem que provar isso. Ozão, então por isso que a gente não usa o Ozinho, senão já vem estritamente. Eu quero igual, pode ser igual, mas tem que ter um epsilonzinho. Ele pode chegar a bater lá numa funçãozinha que seja um pouquinho menor. Então, o N é menor ou igual a uma constante que multiplica N cubo menos epsilon. Certo? Ajustando C, N epsilon. Ajustando 2, cortou 1, aí eu vou passar para cá. N epsilon, N quadrado menor ou igual a C. Como que resolve mesmo? Notação simplória de causal. Uma das alternativas muito boa. Se você fizer o limite de N tendendo a infinito, o que vai acontecer com isso aqui? Tendendo a zero. Certo? E E aí funcionou. Se tendeu a zero menor ou igual a C, pronto, está provado. Que eu consigo um C que isso é verdade. Se isso é verdade, então significa que é θ de N log N. Só para lembrar, professor, o C tem uma condição de que tem que ser maior que zero, né? Isso, que é o que deu ali. Não importa qual você, o que ele está falando ali, não importa qual você coloca, sempre vai estar. É isso mesmo. Isso é o que resultou da álgebra. O conceito de Ozão exige que ele seja algo diferente de zero. Isso vem do conceito de Ozão. Não é da álgebra que foi feita. Aqui eu estou respeitando a álgebra. Aí, por conta de ser de notação Ozão, aí você tem que dar um C que seja positivo. Sim. A ideia é que a constante nunca soma o valor de zero. Que a constante nunca seja zero. É porque a definição lá de Ozão, a constante tem que ser maior que zero. Maior que zero, exato. Por isso. Por causa daquela condição. Então, Aqui a álgebra deu. Aliás, inclusive, nem a álgebra deu aqui, porque se eu fosse preciso, isso aqui tendeu a zero. Então, isso aqui, na verdade, seria assim. É que a notação matemática permite que eu faça isso pela tendência a zero. Mas ele não é zero também. Até por isso. Professor, Agora, se eu não tivesse usado o limite e chegado a isso, aí é a discussão anterior. A condição é de ser maior que zero que vem lá do Ozão. A álgebra permite que seja zero. aquela passagem ali do epsilon ali, tá parecendo um 2, né? Mas é epsilon. Aqui? Não, mais em cima. Aqui? Isso. Não, aqui é 3.
aqui é o log de 8 na base 2, dá 3 menos tá. epsilon. Ah, entendi. Olha lá a definição lá. Parece um B. Hã? É, que parece um B ali. Ah, é porque... Ah, não sei. É o cubo, né? Log de 8, 2. Acompanhe o raciocínio. Dá pra ficar copiando, depois copia alguma coisa errada ou pergunta quando tiver em dúvida. Acompanhe o raciocínio. O log de 8, 2 é 3, não pode ser B. Ah. Concordou? Professor? Sim. Aí beleza, consegui provar ali certinho. E na prova como Aí assim, eu né? achei a condição em que isso é verdade. Então, se isso é verdade, implica que θ de n log na base. É que minha dúvida é assim, na prova, como é que eu poderia falar? Tipo, cheguei ali, 0 é menor ou igual a constante. Eu já poderia colocar isso, implica então que t de n igual a θ? Isso. Já Essa é a condição, junto com a condição de C maior que zero no Ozão, então isso é verdade. Isso aqui, segundo essa resolução, é verdade. É verdade, então aquilo tá válido. Então implica que aquilo é verdade. Mas por quê? Porque a gente desenvolveu um método iterativo geral, conseguiu achar um somatório de uma PG e conseguiu dividir em 3 casos. E são essas 3 análises aqui, segundo essa carinha da recorrência geral. E são aquelas 3 ali também. Que gera esses 3 casos de aplicação direta do master. Certo? Isso eu queria saber. Muito bem. Antes de seguir com os outros, pergunta que às vezes me fazem. Dado um exercício, ou seja, uma recorrência, eu aplico o caso 1. Funcionou o caso 1, preciso aplicar os outros casos? Eu diria que não. Por quê? Não. Porque não. Por quê? De onde? Na PG. Na PG a gente diz só tem 3 opções. Ou a PG é razão igual a 1, ou a PG é razão menor que 1, ou a PG é razão maior que 1. Não tem outro caso, não há outra possibilidade. Então eles são exclusivos. Se funcionar no 1, acabou. E se não funcionar no 1, testo o 2. Se não funcionar no 2, testo o 3. E se não funcionar em nenhum dos 3? Aí faz com que outro método que a gente viu. Por quê? Porque aqueles são exatos, aqui Não, porque não. Não, Por que não funciona? A observação tem que ser precisa. Se encaixar em um, não encaixa nos outros por conta da exclusividade da razão da PG. E se não funcionar num dos 3, é por quê? Já falei também. Uma das regras Das hipóteses. A principal delas é essa aqui. Professor, então, por exemplo, uma constante nk mais uma constante 2 nk menos 1. Esse exercício é o exemplo que a gente vai seguir com ele depois. Ele se encaixa. Ele não se encaixa, inclusive, no formato. Aqui, para a gente, é um polinômiozinho simples, com um coeficiente C, um expoente K, e não se encaixa no N log N. Se fosse também n, sei lá, 2n quadrado mais n, na parte 2, n quadrado mais n, pegaria o... sim, funciona. Ah, mas espera lá, a pergunta é boa. A pergunta é boa e vamos analisar. Você está dizendo o seguinte, vamos pegar outra coisa. As possibilidades de ser n, se por exemplo eu usasse n quadrado mais n, certo? E se eu usasse n quadrado mais n log n? E se eu usasse n mais log n? E se eu usasse n ao quadrado log n? Por aí vai. Acho que você valeria a primeira opção, n quadrado mais n. A primeira opção, ok.
Porque quando eu fizer a análise, note que eu tenho que pegar a f de n e analisar com relação à divisão em conquista. Ó, f de n, f de n, f de n. Eu pego toda f de n. Pergunto, quem é que comanda o custo da combinação? É o quadrado. O quadrado é que comanda. Isso aqui não vai ter influência para dizer se a verificação Ozão, omegazão ou teta vale ou não vale. Ela não vai influenciar, porque quem comanda é o expoente maior, é o polinômio, o maior grau do polinômio, é que comanda o custo. Perfeito? É só fazer um exemplo. Pega aqui, se você quiser pegar n quadrado mais n Ozão de n quadrado. Isso é verdade? Sim. É verdade. Se você fizer assim agora, é verdade? Não. Não é. E tem uma linear aqui. Só que quem comanda esse cara. O que não vai passar é justamente por conta de quem está comandando. Porque na hora que você resolver isso, cortou aqui, ficou n mais 1 menor ou igual a c. O c é uma constante que não pode ser maior do que uma variável n, que é o que varia, que é o tamanho da distância. Diga. Então, se ali aparecer uma função para mim que é n quadrado mais n, eu posso simplesmente cortar o n fora e só levar em conta o n quadrado? Não, eu não cortei n fora, tá aqui, eu resolvi o Ozão. Não, mas tudo bem. É que... Não, como tudo bem? Você perguntou se eu posso, eu falei que não, eu resolvi com n. É que o que eu estou pensando é que o n já não vai ter influência. O que vai interferir mesmo vai ser o Não, quadrado. estou explicando que não tem influência e estou demonstrando que realmente não tem. Certo. Então, tem que mostrar que não tem. A explicação, a prova de que não tem influência está aqui, demonstrada. É diferente. De novo, essas frases aí tem que tomar cuidado, porque depois escreve na prova e diz assim, o professor falou em aula. Então, se o professor falou, escreveu em pedra. Ué, verdade? Aí então demonstra. Mas enfim, voltando à vaca fria. Então vocês entenderam qual é a ideia? O que vai acontecer quando aparecem coisas desse tipo no custo de combinação? Vai depender se ela impacta ou não, se ela domina ou não. Porque na hora que você faz a checagem, de novo, vamos pegar esse mesmo exemplozinho. n quadrado mais n log n, ignorei, joguei fora? Não, está aqui. Ozão de n quadrado. Vai passar? Tranquilo. Aplica o master então Chegar. nesse aí, professor. Oi? Aplica o master nesse daí então, por Estou favor. aplicando? Não, É a primeira regra. n log de b a ali. Isso. Cadê o log do Ozão? Isso. Pronto. O que vai acontecer aqui? Você vai pegar um n quadrado mais n log n menor ou igual a uma constante 3 menos epsilon. Mas não tem que ser n elevado a log de b na a e substituir o b por... Isso, estou imaginando que o que eu peguei aqui foi justamente um log de A, B, que dá 3. Ah, tá, Dá um entendi. exemplo. Oi? Faz dois? Por exemplo, 8, 2. Não, entendi. Beleza. Vou adiantando só o barco aqui. Aham. Note, se eu tiro um epsilon pequenininho, então eu fico, vou dar um exemplo, 2,5. Isso aqui que domina é menor ou igual a uma constante que multiplica um polinômio que tem um grau 2,5? Tranquilamente. Entendi. Percebeu? Satisfeito pela primeira regra. O que impactou esse n log n aqui? Ufas. Mas por quê? Porque quem domina é este cara e ele se encaixou diretamente no primeiro caso. Se for o contrário, encaixando no primeiro caso, eu estou dizendo que quem está comandando, divisão e conquista. O que diz o último caso que eu acabei enxergando, mas vamos entrar aí agora no papo. Ele tem que passar por cima, ser mais custoso. Isso tem que ser mais custoso. Ômega de n. Pronto, vai ficar bem fácil.
Apareceu um n log n? Apareceu, está no formato lá desse cara bonitinho, mas não impacta, porque a resolução não impacta nesta verificação da notação de conjugação. Mesmo tendo um cara que não está naquele formato, mas não é o cara que comanda o custo. Então ele não impacta nessa resolução. Então se eu for resolver isso aqui, então fica m quadrado mais n log n maior ou igual a uma constante, tem um epsilon lá, tá? Um epsilon, uma constante que multiplica 1 mais epsilon. Agora imagina assim, epsilon é alguma coisinha, coloca meio de novo para facilitar, a gente faz bastante isso, então eu estou falando de 1,5. O quadrado é maior do que isso aqui? Certamente, estou com 1,5 grau. É muito simples verificar que isso aqui é efetivamente mais custoso que isso. Se caiu aqui, aí tem a verificação aqui da regularidade que a gente vai ver, significa que o custo da combinação é maior. Mas por que ela é maior? Porque quem dominava já era quadrado. Ele já é mais custoso por conta de quem domina a combinação, quadrado. Não por conta desse camaradinho aqui. Agora, por que nesse caso, aí os outros ali o raciocínio é o mesmo. Agora, por que nesse caso em especial ele dá problema pra gente? Por que vocês acham? Do primeiro? É? Porque é n log n. Vamos fazer o seguinte? É o que prevalece é o n log n. Vamos fazer o seguinte. Passei o primeiro caso, discuti algumas coisas, eu vou passar os dois casos agora com calma e a gente volta nele novamente. Então, o primeiro caso está ok. Segundo caso, está dizendo assim, o custo de combinação f de n, ele não é nem mais nem menos custoso do que o custo de divisão e conquista. Ele está dizendo que se equilibram. É o exemplo do merge sort. Eles se equilibram. O custo da divisão e conquista se equilibra com o custo de combinação. Ou, em outras palavras, o custo de divisão e conquista mais o custo de combinação colaboram para o custo total do algoritmo. Tanto é que a implicação é de que o custo total é da ordem de n elevado a log de AB multiplicado com log n. Não é nem só o custo n elevado a log de AB e nem só o custo da f de n, como aconteceu no primeiro caso e vai acontecer no terceiro caso. Ela é uma combinação, não pode ser só n, não pode ser só n. É o log de AB, n, no caso de merge sort, multiplicado por um fator log de n. Certo? Sacaram? Então, no exemplo, Primeiro. Então, aqui foi o primeiro caso. Então, no segundo caso, vocês bateram de cara com uma recorrência com essa cara aqui. Vai aplicar quem? Primeiro caso. Vamos fazer o primeiro caso. N é o f de n. Ozão de n log AB 1 menos epsilon, com epsilon maior do que zero, implica que ele vai ser dominado pelo custo de divisão e conquista. Prova menor ou igual, constante n, só ajeitando aqui, epsilon, certo? Cortou, n epsilon menor ou igual a c. Isso é possível para um epsilon maior do que zero? Jamais. É um polinômio. Uma constante não consegue barrar por cima um polinômio. Ou seja, falso. Se é falso, não foi verificado o primeiro caso. E é natural que não seja. De novo, para mim, só a última parte. A resolução? Não, só a última parte. Eu tenho uma constante aqui. Chuta uma constante para mim. 2. Só. Mais.
1640. Isso, muito bem, 1640. Depois você se vire para fazer as contas que agora eu vou pedir para você. Eu tenho um epsilon, escolha um epsilon maior do que zero. 2. Não, muito. Bom, até pode ser, mas é alguma coisa que é menor do que 1 aqui. Meio. Meio. Olha, meio. Muito bem. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Você consegue, vou refazer a pergunta, você consegue definir um tamanho de distância para o qual qualquer outra instância maior sempre vai ser verdade? Não. Porque se você disser assim, se eu pegar uma instância de tamanho 10 não, 16, n igual a 16, ou seja, é um algoritmo que ele pega 16 alunos e vai fazer alguma coisa, certo? Então eu estou dizendo que com 16 alunos eu aplico isso e ele vai ser raiz de 16, vai dar 4. É o custo dele. 4 é menor ou igual a 1640? Legal. Ele vai ser verdade para mais um outro, vai ser verdade para outros. Vai ser verdade para todos os n depois de 16? Não vai ser. Porque vai ter um valor, que é só fazer isso aqui ao quadrado, que a hora que você coloca aqui, é o último em que ele vai ser verificado, e vai bater igual. Se você pegar qualquer outra coisa que seja 1640 ao quadrado mais 1, danou-se. Não é verdade que o custo da combinação é menor, é menos custoso que o da divisão e conquista. É mentira. Certo? Mas por que eu sei disso? Aí lá atrás a gente viu aquela relação de logaritmo com polinômio, polinômio com exponencial. E no meio daquilo a gente falou que nunca uma constante pode barrar qualquer função, que seja um polinômio, que seja um logaritmo ou que seja um exponencial. Certo? Muito bem. Então é daqui que surgiu esse camarada. Aí você só conclui, pode dar algum exemplo se quiser, como eu fiz, porque veja, esta resolução está dizendo isso tem que ser verdade desde que isso seja verdade. Então, na hora que você falou assim, vou pegar o epsilon 1 sobre 2, está dentro das regras? Está dentro. Vou pegar um n tanto, está dentro das regras? Está dentro das regras. N igual a 1640 ao quadrado mais 1. Vou pegar um C, o C tem que ser maior do que 0. Vou pegar 1640, pronto. Este cenário que eu dei, está tudo dentro da regra? Tá. Aplica a condição. Ela passa? Não passa. Furou. Porque quando uma condição é verdade, ela tem que ser verdade sempre. Alguém tira? Professor, você está fazendo o caso 2 ali, né? Ainda não, estou no 1. Está no 1. Eu estou no 1. De novo, você tem uma recorrência e você vai aplicar os casos para ver qual é a conclusão de custo. Se você está falando ali do dosão, se para provar que ela é n log de AB. Né? Agora, graficamente, como não estou enxergando graficamente isso daí. Você está falando que essa recorrência ela passa abaixo, estritamente abaixo daquela linha. Não é a recorrência. Não, o custo, o custo dela. Quem é f de n? É o custo da combinação. Quem é a combinação aqui no merge? Tá. O n. Entendi. Eu estou dizendo que o custo de combinação, uma linear, ou pelo menos é isso que eu estou tentando, ela é menos custosa que o custo gerado pela divisão e conquista. As chamadas recursivas, com duas chamadas de tamanho n sobre 2 do merge sort. Entendi. Então você está analisando só a combinação. Só. Entendi. Combinação com relação à divisão e conquista. Isso. Por isso que é f de n com relação a n de log AB. Todos eles são. Só que quando eu tento o primeiro caso, eu estou perguntando se quem está dominando não é a divisão e conquista. Esse caso aqui seria 3, porque é n elevado a 3, que o log de AB seria 3, e aqui o custo da combinação é linear. Ou seja, eu estou dizendo que o custo da divisão e conquista é muito mais pesado, é muito maior. Entendi. E o da combinação é pouquinho. Então Quem domina
Esse cara aqui. Então, como foi falso ali, Isso. não é verdade. Então, mas o que é legal? Você pode aplicar o caso direto? Pode aplicar o caso. Mas é muito melhor você entender que quando você está aplicando o caso, a análise é, ó, eu tenho aqui um custo de combinação. Então eu estou querendo verificar se ele está sempre abaixo do custo de divisão e conquista. Então seria, divisão e conquista está dominando. Divisão e conquista está dominando, que é aquela conclusão. Aí você retoma os casos e percebe assim, se a divisão e conquista estaria dominando, é porque é maior o log de AB do que o K, que é o expoente da combinação, nesse formatinho bonito. Certo? Eu só estou aplicando para mostrar que se eu tentar o primeiro caso para esta recorrência, ele efetivamente não passa, ele não deve, por conta da pergunta da exclusividade. Os 3 casos exclusivos, PG igual a 1, menor do que 1, maior do que 1. Entendi. Certo? Então ele não pode se encaixar mesmo, eu só estou provando. Então eu posso, sempre quando aparecer, dizer então que está, né? Não pode. Você tem que ir lá e mostrar. Ô professor, se na prova eu tiver essa sacada que vai ser o caso 2, posso explicar o 2 de cara assim? Pode, se funcionar, significa que ele é exclusivo, você não pode, não precisa ir para os outros. Muito bem observado, pode. Porque se você tiver essa sacada, é que no fundo você já entendeu toda a ideia do método iterativo com a derivação dos casos do Teorema Master, perfeito? Você só vai mostrar efetivamente para mim, que de novo, a história de eu levar para casa a tua prova e não a cabeça. Mas aí eu vou entender que você aplicando esse cara e já deu direto, esse cara já sacou qual é a análise que ele faz dentro de uma recorrência. Aí, professor, você falou ali que no último caso é quando a divisão e conquista predomina sobre a função, né? Como que batendo o olho eu consigo saber que ela predomina? No caso ali era 8, o outro é elevado a 1. Uma das características por causa do overlap. É muito grande o número? Sim, são 8 chamadas para tamanho n sobre 2. Então, se você divide tua instância n em 2, só fazer o desenho, ó. Se você divide a tua instância em 2, só que você tem que fazer 8 chamadas, então isso aqui é o n. Uma primeira alternativa, dividir por 2. Uma chamada, n sobre 2. A outra chamada, n sobre 2. Só que não são 2, são 8 chamadas. Cadê as outras 8? Aí eu vou mostrar uma possibilidade. Eu dou um shift. Óbvio que eu tenho que dar um shift, porque eu tenho que fazer uma chamada para n sobre 2 e pego esse trecho aqui. É uma outra chamada n sobre 2. Mas olha só a interseção de elementos que foram chamados aqui e que foram chamados aqui. Overlap e subproblema. Ou seja, ele está resolvendo mais de uma vez os mesmos problemas, as mesmas instâncias, os mesmos elementos. Se fosse 4, daria overlap também, né? Ainda daria. Menos, mas ainda daria. 3 também daria. A partir de 2, não. Isso. Por causa do equilíbrio entre a divisão, que você poderia pegar metade e metade sem ter o overlap. Entendi. E assim? E se for assim? Tem overlap? Não. Tem equilíbrio? Não. Também não. Um exemplo, busca binária, aonde eu decido em qual metade eu vou procurar. É o caso 2 Não aí, são né? as duas que são chamadas. Se o elemento for menor que o elemento do meio, desce para a esquerda. Se for maior, eu desço para a direita. No esboço do algoritmo, você vai escrever 2 chamadas, certo? Para a esquerda e para a direita. Só que elas são exclusivas. Se o elemento for menor, eu chamo essa. Se não, eu chamo essa. Numa execução recursiva, jamais você chama as 2 recursões. Aí é o caso 2. Né? A busca binária seria o caso 2 aí, então. A busca binária é o caso 2? Não Aham. sei, prova para mim. Como que você faria? A busca binária é essa aqui, ó. T de N, T de N2, mais 1. Todo mundo concorda que isso aqui é a busca binária? Sim? Sim. Exclusivo, eu chamo metade ou metade. E no final, custo de combinação,
constante, porque ou eu achei o elemento ou o elemento não está no vetor. Custo recorrência da busca binária. E aí? Eu faria Você que está manjando e já vai direto no caso, qual é o caso? Nossa, eu estou chutando que é o caso 2. E eu tentaria para princípio pelo 2. Eu acho que já não faria. Porque o A é. E daí? Eu acho que você precisaria considerar. Vai lá. É 1, é 2, é 3? O que vocês acham? E o quê? É o caso 2. Muito bem. Por que caso 2? O que ele falou? Pessoal, vem para mim o caso 2, vem cá. E aí? É? Você não é bonzão? Só tira dúvida, tira dúvida. Segundo ele, é o caso 2. Então, vai e aplica o caso 2 nesta recorrência. Você olhou qual é o caso 2? Não, não precisa. Já está aqui. Deixa ele copiar. Está aqui. Eu quero que você aplique o caso 2. Eu vou fazer aqui. Qual que é o B? O A é o. Ah, essa é a primeira parte. Ah, eu esqueci não. Você quer adivinhar o caso, mas você não sabe nem quem é A, quem é B. Então, quem é A, quem é B? A é um e B é dois. Por que o A é 1, Evandro? Porque acho que o A é o que está aqui embaixo. Tá, esquecendo isso, a gente falou da busca binária. Esquece a recorrência, a gente falou que é a busca binária. Por que que é um só? Porque só tem uma chamada nela. Eu sou um só. Então, por quê? Eu acabei de dizer que é exclusivo as duas chamadas que a gente tem. Ou você chama para um lado, ou você chama para o outro. Na verdade, você vai ter a recorrência, a gente costuma fazer sempre árvore, mas ela é n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8 e vai embora. É uma tripa. Só que dividido sempre por uma potência de 2. A é 1, B é 2. Você tem uma propriedade daí. Tá bom aí, e o E? E o Epsilon? É isso. E aí, tá, resolução de θ. O que tem que acontecer no θ? Ah, isso. Por que você não resolve log de 1 na base 2? É 0. É 0, 1, então é 1 aqui também, né? Ou seja, C1. É só C1 mesmo. Ah, tá bom. É 1 é igual a C2. Certo. Quando aparece que eu vou multiplicar. Certo? E aí? Para um C1 e C2 maior que 0, Dá dois Cs, C1 e C2, que funciona essa condição. C igual a 1 e C2 igual a 2. Para C1, Isso. para C1 igual a 1 e C2 igual a 2, essa condição é válida. Essa condição é válida. Conclusão? É caso 2. Caso 2. E a conclusão que o custo dele é quanto? É. N log de 1 log e N. 2. Não, log N só. Deixa eu fazer. Escreve bonitinho. D de N, não, escreve D de N. D de N é igual a θ de N elevado a log de 1 na base B, Que é 0. que é 0, então escreve 0, log de N. Muito bem, ou seja, T de N é θ de log N. É o custo da busca binária ou não? Sim. A altura da árvore, aqui, essa tripa aqui. A altura desta árvore aqui, log N. Professor, aproveitar que eu estou aqui, eu tenho uma dúvida. Isso aqui eu consegui provar que é verdade. Que é verdade o quê? Tipo, que para o C1 igual a 1 e C2 igual a 2, isso é verdade. É verdade o quê? Que D de N. que 1 é θ de
Não, mas sim. Vamos lá, tem que pensar assim, o que você está resolvendo. A primeira coisa que você está resolvendo é essa notação aristótica. É se esta função é θ dessa aqui. Isso, esta resolução simples mostra que é. Então, se é verdade, implicação é que o custo do algoritmo representado por esta recorrência é esse. Certo? Cuidado com o que está fazendo. Não é, a ideia não é ficar resolvendo álgebra sem saber o que está fazendo. Não é o objetivo da disciplina. Nunca foi e nunca será. Quem focar desta forma vai se enroscar. O que não pode também é não saber resolver algumas coisas de matemática básica, exponenciação, que eu já falei tudo. Porque se vai se enroscar na álgebra também. Mas o foco não é a álgebra, é entender que isto é algoritmo. Custa binária, provado que a recorrência dela é essa e gera esse custo para a gente. Alguém tinha me chamado no meio e vai esperar um pouco. Como calcula o quê? Altura? Esse desenho aqui você entendeu? Sim. Certo. Ele vai parar onde? 1. Qual que é o termo geral da divisão e das chamadas recursivas dessa árvore? Está claro isso? Nível 0, N2 a 0, N. Nível 1, N2 a 1. Nível 2, N2 a 2. Dividir por 4. Porque eu estou fazendo aquela verificação da condição para chamar de um lado ou do outro. E ele está diminuindo pela metade, potência de 2, correto? Até chegar em 1. Então, se esse é o termo geral, a pergunta é, qual é o valor de I quando eu tenho um único elemento? Qual é o valor de I geral, em qual iteração eu vou quando eu tenho um único elemento? Pronto. N 2 aí e log n. A altura I é da ordem de log n. E claro que aí depende do n. Se ele for 2 a 10, 1024, um vetor de 1024, você divide 512, 256, 128, 64, 32, 16, blá blá blá, blá até 1. Qual que é a altura? Qual que é a altura? 10. Ficou claro? Sim? O último caso só, aí a gente volta lá naquele exemplo. O último caso, f de n omegazão f de n omegazão, esse caso aqui. Então, o f de n é omegazão de n de log de AB, n a 1, mais um epsilon. Um epsilon maior que zero. É exatamente o contrário da ideia do Ozão. O Ozão, eu tiro menos epsilon para mostrar que ele pode chegar a tocar qualquer coisa que é tão pequeno, mas tirando do grau da divisão e conquista. Certo? Por isso que no exemplo lá, se você pega n quadrado, e eu sei que n quadrado é θ de n quadrado, a hora que você coloca n quadrado nessa condição, não interessa quão pequeno é esse epsilon, mas ele tem que ser estritamente maior do que zero. Então ele não bate mais em grau 2. Então ele elimina a possibilidade de tocar, de ser igual. Por isso é que aqui eu consigo um dos casos da PG. Porque se ele chegar a tocar, aí é o θ. Ele vai ter o mesmo grau, ele chega a tocar. Então a ideia do menos epsilon é justamente para colocar em um dos casos da PG e não o igual a 1. E o de baixo é exatamente o contrário. Eu quero alguém que passe por cima, pode chegar tão próximo
mas como tem um epsilonzinho somado muito pequeno, ele tem que chegar próximo, mas não encostar. Ele sempre vai ter que ser mais custoso. Ficou claro? Então, para este exemplo, veja, no exemplo que eu coloquei na relação entre log de AB e K, eu já estou vendo que K está dominando. K está dominando. Na resolução com o caso, provando então que esta condição é verdade, n quadrado é maior ou igual a 1c, que multiplica 1 mais epsilon. Certo? Ajeitando um pouquinho, C n epsilon, cortou, n epsilon maior ou igual a C. Resolução por limite, 1 maior do que epsilon. O que vai acontecer? Para infinito. Qualquer C, funciona. Tranquilo? Certo? O que tem de enrosco neste último caso? Nem é enrosco, vai. Bom, a conclusão, né? Se é verdade, a conclusão então é que T de N é θ de F de N, ou seja, é dominado pelo custo da combinação. Muito bem. Professor, rapidinho. Ali você aplica o limite, vai dar 0 maior igual a C. Você vai aplicar o limite do lado esquerdo ali, não vai? Ali onde é N sobre N. Aqui? Isso mesmo. Isso. Usando o limite com N tendendo a infinito. Aí vai dar 0. Não. 0 não, vai dar 1, perdão. Não. O epsilon é menor do que 1. Ele é menor, então vai dar infinito. Não, peraí. Escolha um epsilon. 1. Ele é maior que 0. Para esse caso, veja só. O epsilon, a regra é, o epsilon tem que ser maior do que 0. E o teu objetivo é que isso se verifique para algum epsilon maior do que 0. Dá para eu encontrar um epsilon que ferra a condição? Claro. O problema é quando você não consegue nenhum epsilon. Aí ele não se encaixou no caso. Ficou claro? Então, se você ainda, ele é tão frouxo que você consegue dar um epsilon 1 e ele funciona. Porque o epsilon 1 aqui dá n quadrado e o omegazão, n quadrado é omegazão. Se você colocar meio, funciona. Se você colocar 2, n quadrado é omegazão de n cubo? Claro que não. Mas por quê? Porque você chutou muito alto o epsilon. Mas o epsilon, ele pode ser maior que 1? Você não falou que tem que ser? Aqui, mais epsilon. Aí você fez a separação, né? Isso. 2. Aí cortei um aqui, ficou n por n epsilon. Maior igual a C. Aí você aplicou o limite aí. Isso. Tá. É a mesma condição que a gente acabou de dar. Qual é a condição aqui? Que o epsilon seja estritamente menor do que 1. Estritamente não, aqui pode ser igual, aliás. O 1 aí não precisa nem do limite. Se ele for estritamente menor do que 1, usando o limite com ele tendendo a finito, finito. Sobe. Aí eu posso... Se ele for igual a 1, aí é só cortar. Aí é essa resolução que a gente acabou de fazer. 1 maior ou igual a C. Certo? Então, se você decidir colocar qualquer coisa com epsilon maior do que 2, pronto, aí danou-se. Aí ele tende a 0, aí 0 maior ou igual a C. Aí você fala assim, não é este caso. Não, você pegou o epsilon Aí vai dar certo só para o C se fosse igual a 1, por exemplo. Quer ver? Se você disser, chegar a essa conclusão, porque você pegou o epsilon errado nesse caso, tenta pegar esta recorrência e encaixar qualquer um dos outros casos. Não vai funcionar. Não funciona. Mas por quê? Porque o caso é este. Você só pegou o epsilon ruim. Porque não é para funcionar para todo o epsilon. É para valeu. existir algum. Então, voltando, neste último caso, quando ele cai, a única coisa que você tem que fazer a mais é a verificação dessa tal de regularidade. O que é condição de regularidade? Quando a gente, em um dos casos, usou a resolução por limite, a gente usou uma resolução por limite numa PG de razão menor do que 1. O que acontece quando você pega uma razão menor do que 1 numa PG e usa limite? Atenção. O que acontece? O n tende a infinito. O que acontece com o valor da função?
Tende a zero. Muito bem. Se está aumentando o meu n e a razão é menor do que 1, quanto maior o expoente, menor é o resultado da função. Então, se está tendendo n muito grande e infinito, ele está tendendo a zero. Convergência. Esta verificação de regularidade é só para verificar se dá para aplicar limite. E por que dá para aplicar limite verificando regularidade? Em alto nível, dá para explicar da seguinte forma: a soma das partes não pode ser maior do que o todo. Se você pega um pedaço de pizza e divide em 8, na hora que você monta todos os pedaços, não pode dar uma pizza e meia. Certo? Regularidade é basicamente isso. Ou seja, presta atenção, analogia da pizza. O número de pizzas e o tamanho dos pedaços de pizzas compostos novamente tem que ser menor ou igual ao tamanho da pizza toda. Aonde que é feito o cálculo do custo? Não é pela combinação que é do f de n? Dado que você escolheu um C, que é justamente da convergência, do limite com a PG de razão menor do que 1. Depois vocês voltam lá na resolução do limite. Acho que eu pus ela aqui. Ah, eu pus aqui, ó, tá aí. Peraí, deixa eu apagar. Todo mundo assinou a lista? Resolução por limite está aqui. Se você não fizer isso, esta resolução por limite não converge. Se ela não converge, ela iria para infinito. Então, uma forma de fazer isso é garantir que a soma das partes não é maior do que o todo. Simplesmente pela resolução da PG de razão menor do que 1. Certo? Senão não consegue resolver. Está aqui, ó. Se você resolve e C é de uma razão menor do que 1, resolver nesse cara, ele tem que convergir para uma constante. Senão ele diverge. Convergindo para uma constante, resultado, razão de f de n, que é o que a gente queria. A soma das partes não deu maior do que o todo. Ela continua sendo razão de f de n. Volta na visagem, tá, professor? Quero fazer o teste da condição. Faz o teste aí para mim. Faz a aplicação. Então, fez a verificação da condição para epsilon maior do que 0, e aí tem que existir um C, um M0, de tal forma que o A de f de n sobre B seja menor ou igual a esse C, menor do que 1, por conta da convergência, no custo da combinação. Como é que Era do 8, né? Não, essa aqui. Essa aqui, né? Essa segunda aqui, ó. O custo da combinação é maior que o custo da divisão e conquista. Deu? Deu? Para qual ser? Igual a 1. Não, ele tem que ser maior do que 1. Então tá bem frouxo, inclusive funcionou para 1, mas tá estranho. Por que para 1 daí? O que você colocou? Vamos lá. Eu fiz a condição lá do epsilon igual a 1 e deu que o C tem que ser maior ou igual a 1. Aqui não, aqui chegou, estou falando da regularidade. Então, aí eu apliquei o mesmo C. Como Não. faz para ser igual a 1? Não, ele está dizendo que tem um C menor do que 1, que aquilo tem que ser verdade. Ele está dizendo que para um C menor do que 1, esta é a condição, o A, F de N, B tem que ser menor ou igual ao C, esse que a gente vai escolher, F de N. Certo? Quanto que é A? 2. Quanto que é B? 2 também. 2. O C está aqui, F de N. 2. Quanto que é F de N sobre 2? N sobre 2 quadrado. Menor ou igual a C, N quadrado. 2. N quadrado. Cortou.
menor ou igual a CN quadrado. Cortou, meio menor ou igual a C. Verificou regularidade? Claramente que sim, porque ele está exigindo que exista um C menor do que 1. É possível pegar um C maior do que 1? Sim. Ou maior do que meio, desculpa. E menor do que 1? Sim. Porque juntando este com este aqui, aonde que você tem que procurar um C? Nesse intervalo, acabou. Então funciona. Suponhamos que na resolução tenha acontecido a seguinte condição. Verificou regularidade? Sim ou não? Não! Porque não tem como você compor o intervalo dessas duas condições. Aqui você diz que o C tem que ser maior ou igual a 2. E aqui você diz que o C tem que ser menor do que 1. Qual é o C? Não existe. Condição de regularidade não verificada. Certo? Então toda vez que aplicar o 3 tem que ver também a regularidade. Certo? Por conta da convergência. Porque senão você não garante que o custo é f de n por conta desta resolução usando o limite. Aí você não mostra que a soma das partes é no máximo igual ao todo. Custo, lembrando, hein? O f de n, que é o custo total dominado pela combinação, ele é gasto em todas as chamadas, para todos os tamanhos. Em todo nível, quando você chama o código recursivo, ele faz o quê? Substitui o parâmetro e faz a chamada original. Substitui o parâmetro e faz a chamada original. Ele não vai passar por todo o código. Na hora que ele faz o backtrack, lembra do próprio merge, na hora que ele passa para o intercala, ele não faz o intercala no backtrack de todas as chamadas recursivas? Todas. Esses são os custos de combinação associada. Diga. F de n sobre 2. Quem que é f de n? N ao quadrado. E qual é o parâmetro? Justamente isso que eu acabei de falar, que são as chamadas recursivas, só que substituindo o parâmetro. Porque no nível aqui que você perguntou, aqui é n. Aí depois é n sobre 2, depois é n sobre 4, depois é n sobre 8, depois é n sobre 16. Se existisse, no caso da chamada da busca binária, um custo de combinação no backtrack, ele não ia gastar o custo de combinação para executar o resto do código para n sobre 16, para n sobre 8, para n sobre 4, para n sobre 2, até resolver o problema todo? Iria. Ele passa pelo código. Certo? De novo, sempre associando algoritmo, código, custo, recorrência, resolução de somatório, recorrência e custo assintótico. Sempre deixa toda essa ideia amarrada para não perder o foco. Certo? Voltando agora, que aí aqui tem aí esses exemplos, que basicamente são os outros exemplos, que fizemos só iterativo por árvore de recursão, que a gente já vai voltar a falar, e agora pelo master. Aplicar o master nesses caras aí. Deixa eu ver como que tá. Dá tempo. Vamos fazer o seguinte, aplica os master. Eu vou fazer o primeiro junto, e aí vocês tentam aplicar o master aí nesses caras para entender. Olha lá, Evandro, você que está manjando então. O primeiro, qual é o caso que eu tenho que mandar ver agora? Cadê? Eu não tenho os casos. Não tem 5. Deixa eu ver aqui, professor. Olha para a recorrência e analisa o que vocês acham que gasta mais. A recorrência dominando sobre a função. Porque a recorrência é muito maior que a divisão e conquista. A divisão e conquista parece que tem muito overlap e é o que está gastando mais. Então, no caso 1, a gente checa se o f de n, custo de combinação, é Ozão de n elevado a log de AB menos um epsilon, tal que o epsilon seja estritamente maior do que zero. Certo? Sim? Resolução.
N então tem que ser menor ou igual a uma constante que multiplica N log de 9,3 quadrado menos epsilon. Certo? Sim? N, Sim. N quadrado, N epsilon. Cortou, multiplicou N epsilon menor ou igual a N. Segundo a minha resolução, basta que epsilon seja menor ou igual a 1. Satisfaz a condição original tranquilamente. Qualquer epsilon maior do que 0 e menor ou igual a 1 está satisfeito pelo primeiro caso. Conclusão é que o custo deste algoritmo então é θ de n quadrado, que é o n log de AB. Pronto, pode fazer os outros. Cadê o Encaixou C? num caso, obviamente, exclusivo não encaixa em outros. O que você fez com o C? Você só atribuiu para 1 a ele? Ah, você sumiu. Desculpa. Ah, Você sumiu. Você está aí. Segundo isso, vou colocar mais um aqui, porque a satisfação de C também é importante. O C tem que ser maior que 1. Pronto. Segundo a relação que eu fiz aqui, o do C também. Basta que C seja maior do que 1, que ele vai ser maior do que 1 que está aqui, que é o mesmo coeficiente. Muito bem observado. Escapuliu. Tranquilo? Com C maior ou igual a 1, qualquer epsilon entre 0 e 1, inclusive, a gente mostra que o custo é dominado por n ao quadrado, que é dado pela divisão de conquista. professor, me Diga. aí. Não. Professor, fez o seguinte, ó. N elevado a E menor ou igual a C elevado a desenho. Passei o N para cá, cheguei na situação. Aí eu quero Não fazer... precisa, né, complicar. Olha lá o que eu fiz. Então, o que você fez? Olha lá. Você está na mesma situação. Qual que é? Ó, todo mundo entendeu qual é a lógica da resolução aqui? C é o coeficiente que multiplica N. Aqui é um N. Qual é o coeficiente que tem aqui? 1. Então eu estou dizendo que se o C for maior ou igual a 1, beleza. Desde que eu pegue o mesmo expoente. Ou seja, o epsilon seja menor ou igual a 1. Certo? Se ele for menor do que 1, inclusive esse C poderia ser até menor. Esse aqui é um ente aqui, certo? Mas, professor, Que resolve. Mas ele poderia ser menor. faz por limite, então, por favor. Eu acho que fica mais seguro fazer por limite. Esse aí é o caso Mas, de 1. novo, o limite funciona desde que você atribua qual é o epsilon. Então, você diz qual é o epsilon. A hora que a gente chegou aqui, escolha o epsilon. Então, chegamos nessa conclusão aqui. Qual é o epsilon que você quer? 2. 2? Não. Esquece essa linha aí. Eu estou fazendo o seguinte. Essa? Bom, então vai lá. Ó, eu estou aí, exatamente. Tá bom. Isola o C. Aí você pega epsilon igual a 2. Não, Só isola... fazendo lá em cima. Antes de fazer isso, isola o C ali. Pega o N e joga para baixo dividindo. Certo. Vai ficar N ou a F E epsilon sobre N menor ou igual a C. igual a C. Certo. Aplica o limite no N. O limite é de n tendendo a infinito. E aí? Aí eu posso escolher um epsilon. Isso. Aí eu escolho 2. 2. Muito bem. Aí você pega epsilon igual a 2, continuando a resolução, limite com n tendendo a infinito, n ao quadrado por n, cortou, menor ou igual a c. Isso aqui é falso. Você escolheu um péssimo epsilon. É, escolhi mesmo. Então, meio. Meio daí. Mas vem cá, você está chutando o que é? Mas eu não tenho a liberdade de escolher o epsilon que eu quiser. Você tem, desde que você tem raciocínio para a escolha. Por isso que eu não estou entendendo. Foi a conclusão. O epsilon foi péssimo. Mas por quê? Qual foi o raciocínio para a escolha do epsilon? Nenhum. Pois é.
Esse é o ponto. Então, o que eu tenho que ter em mente é quando eu for escolher o epsilon, eu preciso escolher de tal forma que vai gerar uma constante ali quando aplicar o limite. Não, de tal forma que force aquilo ser verdade. Qual é o raciocínio? De novo, ó, vou apagar. Aqui dá para fazer por aqui o raciocínio também. Eu vou apagar e voltar aqui em cima. A gente chega num cenário que tem n elevado a epsilon menor ou igual a uma constante e n elevado a 1. Qual é a lógica da escolha? Qual é a lógica para da uma escolha? constante maior ou igual a 1, eu posso escolher qualquer epsilon desde que ele seja menor que 1. Isso. A lógica é, eu estou pegando um polinômio de tal forma que ele já não ganhe, não seja mais custoso do que eu tenho do outro lado. Senão já furou. Porque se você escolhe igual você escolheu 2, n quadrado menor ou igual a cn, não interessa o c. Isso sempre vai ser falso. Sempre vai ser falso. Por quê? Cortou, você está dizendo que o n é barrado por uma constante. Foi aquela explicação que eu dei para Rafael. Certo? Então, é a escolha do epsilon que tem que ser feita com cuidado. Aqui a lógica diz, se você pegar o epsilon menor ou igual a 1, o jogo continua. Ainda tem o C para tomar um cuidado. Por quê que eu estou dizendo isso? Suponhamos que você escolha exatamente 1. N menor ou igual a C, N. Agora escolha C igual a meio. É verdade? Não é. Jamais. Ainda é uma falácia. Porque para qualquer N que você coloque aqui, tem que dividir por 2, danou-se, não satisfaz. Então percebe que a escolha do epsilon, a continuação da resolução depende dessa lógica, desse raciocínio, não é assim de torta de lei. O fato é que, se você escolhe o epsilon menor ou igual a 1, ou até que você fixe ele igual a 1 para continuar na jogada, ele está satisfazendo o original. O que não pode é não satisfazer, no mínimo, a condição original que a verificação pede. Então eu poderia aplicar o limite atribuindo o valor de epsilon igual a 1, porque daria 1, né? Tipo, a divisão, aí o C seria maior ou igual a 1. Tá bom. O que é legal fazer é tentar fazer o contrário. Na hora que você tem isso, N, aí você raciocina assim, ó, vamos tentar ver se não cai no terceiro caso, então. Então é ômegazão de N quadrado mais epsilon, certo? Terceiro caso, o epsilon tem que ser maior do que zero. De cara, para algum epsilon estritamente maior do que zero, inclusive se fosse zero, também não daria nesse caso. Tem condições disso ser satisfeito? Não tem, porque a notação ômegazão diz que esse n tem que ser maior ou igual a uma constante que multiplica n quadrado mais um epsilon. A condição nem permite que seja zero, tá? Mas eu vou abusar e deixar ele como zero. Isso aqui é verdade? Não é, não cai. Então não é uma questão de funcionar para todo o epsilon. Tem que existir algum epsilon que você consiga. Neste terceiro caso não existe nenhum. É isso que não pode acontecer. Quando você não encontra as condições mínimas, aí você não está conseguindo nem continuar o jogo, nem continuar a resolução para concluir o custo de acordo com aquela condição de notação assintótica. Está entendido agora? Entendi. Só vem aqui então rapidinho, senhor. Fala. Para ver se agora está certinho. Não, fala. Não, vem que ver, que eu já está escrito aqui. Fala. Estava assim antes. Eu já a solução que eu queria fazer ainda. Eu vim para cá, porque o limite, tendo em conta que a epsilon vai ser igual a 1. Infinito sobre infinito, pode dar 1. Aí então. Você tem um limite se você escolher igual a 1. Aí o E igual a 1 e o C maior igual a 1. Perfeito. Legal. Pronto. O 2 está ok, fizeram? 3 está ok, fizeram? Oi? O 3? Qual é a dificuldade? Qual é... Como é que começa você... Não. Vamos mudar a pergunta então. Mudar a pergunta.
Qual é o caso que vocês acham que ele se encaixa? O 3. O 3, peraí, deixa eu lembrar. O 3 lá é quando quem está dominando é a combinação. Tá bom. É, verdade. Tem 3 e nós somos 4. Pronto, resolveu. Vamos lá. Primeira coisa que se faz: extrair as informações para não cair numa cilada. É o 2. Quais são as informações no 3? A igual a quanto? 3 e o B igual a 4. A função f de n. N log N. O que diz o terceiro caso? Que a função f de n tem que ser o quê? Combinação de quê? N elevado a log de a b mais um epsilon. E o epsilon tem que ser? Epsilon estritamente maior do que zero. Certo? N log n tem que ser maior ou igual a uma constante que multiplica n log de 3, 4 mais epsilon. Certo? Na malandragem aqui, eu sei que log de 3, 4 é menor do que 1. Porque se fosse 4, 4, daria 1. Certo? Então, qual é o epsilon que eu vou escolher? O que dá somando com log de 3, 4 igual a 1. É razoável? Todo mundo concorda? Você vai escolher o epsilon de tal forma que dê 1? Isso, ou seja, vai, fazendo a conta, vai. Se eu quero isso, o epsilon é 1 menos log de 3, 4. Pronto, é isso. Faça uma conta para saber quem é epsilon. Está razoável? Sim? N log n maior ou igual a Cn elevado a 1. Cortou, log n maior ou igual a C. Isso é verdade? Basta você escolher C igual a 1 e N0 igual a 2. Isso é sempre verdade. Todo mundo concorda? Peraí. É 1. Certo? Onde que é o entre N0 mesmo? Ele entra ali no... Não, isso tem que ser verdade. Eu estou dizendo quais são as condições para que isso seja sempre verdade. Se você pegar o N0 igual a 2, ou seja, log de 2 dá 1, é maior ou igual a 1, pega N igual, aí qualquer um maior vai funcionar. Pega 4, log de 4, 2. 2 é maior ou igual a 1? Peguei o C igual a 1, N0 igual a 2, de tal forma que essa condição sempre é verdade. Se isso é sempre verdade, o epsilon que eu peguei é maior do que zero, está satisfazendo também, significa que a condição funcionou no caso 3. Só falta agora checar a regularidade. Tá bom? Então, na próxima aula, que a gente vai entrar em substituição, a gente mexe com o último caso. Ah, não, tem tempo, a galera está saindo aí. Vamos fazer regularidade. Não, dá tempo, vai. Faz a regularidade aqui e tenta fazer o último. Verificar ela aí. Professor, mas ali tem que ser, tipo, todos os casos alterando o C e o N0, né? Tipo, se eu... Ou, na verdade, se eu fixar o C igual a 1 ali... Não, fixei. O meu C é 1. Tá, não existe log de N que seja... E o log de N sempre vai ser maior do que 1, desde que seu N0 seja 2. Quer fixar outro? Fixa outro. 2. Qual é o N0? O quê? 4. Ah, tá. E assim vai. E a partir tá vendo? disso- O contrário é possível fazer. O que não dá para fazer, lembra, sempre é assim. O que não dá para fazer é ter uma constante que barre uma função. Esse cara é que varia. Qual é a constante? 1640, olha lá, memória boa. Essa é a constante. 1640. Isso é verdade? Mentira, porque para 1641 isso aqui é falso. Ah, entendi. Então, não existe um N0 de tal forma que depois de N0 sempre seja verdade. Aqui eu consigo
Pega o C, a partir de N0 igual a 2, sempre é verdade. Não gostei desse C, pega o C igual a 2. Qual que é o N0? N0 é 4, sempre é verdade. E vai embora. Então, o contrário é possível, porque dado que você fixa constante, porque constante é fixa dentro do teu algoritmo, você em tempo de execução não vai lá alterar ela. A palavra está dizendo, ela é constante. Então, se ela é constante, quem varia é o quê? Tamanho da instância que o usuário está te dando para rodar o algoritmo. Esse é um ponto interessante. Por isso que a relação de funções constantes, funções polinomiais, exponenciais, polinomiais e logarítmicas, a relação de inequação tem que ser verdade, que é essa lógica de você não mudar o código em tempo de execução. Se um custo é dado por logaritmo, ele sempre vai ser logaritmo. Você não vai dar uma ajeitada e ele vira um polinômio, ou o contrário. Se ela é constante, você altera em tempo de execução para não ser mais constante. Não existe isso. Tá? Então, verificação de regularidade e aplicação do último exercício. Uma outra coisa que só faltou para fechar aí foi esse camarada aqui que a gente fez e vocês tinham ajeitado e resolveram no somatório, certo? Deu tudo beleza? Claro, todo mundo deve ter feito. E se tiver alguma dúvida pode tirar. E era para fazer através da árvore esse do overlap aí com 9 chamadas também. Alguém teve alguma dificuldade? Na verdade ninguém fez? Eu fiz o da substituição. Fez? Mas deu certo então. Por mim foi tranquilo. Então tá bom, ótimo. Então aí a gente fecha a árvore. Ô professor, peraí, eu não fiz o da árvore. Não, da árvore. Eu fiz o outro. É para fazer o da árvore. Dificuldade, pode tirar dúvida. E esse último aí para a gente, na próxima aula, começar com indução. Ô professor, tira aí a regularidade. Eu não, de novo? Não. Faz aqui você. Ah, não. Peraí. Como que é? Altura da árvore é onde? Tá estranho a pergunta, sem contextualização. É tipo, ela quer saber como que você encontra o custo do algoritmo através da árvore, é isso? Ah, esse aqui, ó. Isso. Esse aqui. Isso é um método iterativo. Ele só tem uma representação através de árvore que fica fácil a gente ver, que é basicamente a aplicação do algoritmo. É isso que não está encaixando? Completamente. O que é uma árvore de derivação, de recursão? Chamada. Isso custa. Quanto que custa cada uma das chamadas? É isso que é calculado através das chamadas que é com o mesmo código. Ó, deixa eu lembrar aqui um negócio importante. Um esboço de algoritmo para uma chamada original, no tamanho da entrada, você coloca as chamadas e você tem um esboço da tua recorrência. Quando você coloca um esboço desse, de cara eu sei que o custo desse algoritmo vai ser da ordem de 2 chamadas recursivas. Então isso é que deriva a árvore, porque ela vai chamando para tamanho cada vez menor, potência de 2. Qual é o tamanho? Potência de 2. Mais o custo de combinação dos códigos que estão por aqui. Se os códigos que estão por aqui, no meio do algoritmo, tem um custo, por exemplo, linear, ele entra aqui. Custo de combinação, custo de código que eu tenho antes ou depois. É que assim, aí tem uma discussão que eu não entro muito, que é recursividade caudal, etc, etc. Mas assim, todo código que tem antes e depois, que dependa do tamanho da entrada, então ele tem um custo associado à entrada. Pode ser um linear, pode ser que esse aqui
quadrático. Então, quer dizer, se tem uma linear que você gasta antes, um código que é constante depois e uma quadrática depois, o custo de combinação total na hora de escrever é n quadrado mais n mais a constante. Olha lá, saiu uma recorrência. Não gostou desse algoritmo? Ah, você quer fazer mais uma chamada por algum motivo. 3 chamadas. Pronto. Ah lá. Aí na hora que você escreve isso e resolve pelo iterativo, é essa árvore. Aqui ela é binária porque tinha 2 chamadas. Se eu colocar 3, aí ela vai ter mais uma chamada aqui. Para qual tamanho? N sobre 2. Qual é o custo gerado em cada um dos níveis dessa árvore de chamada recursiva? O custo associado para aquele tamanho de recursão que for chamada da combinação. N sobre 2 log de N, N sobre 4 log de N4. Por quê? Porque em cada uma daquelas chamadas, o custo que estava associado ao algoritmo era da ordem de N log N, que é o último exercício que a gente precisa resolver. Então a história da árvore é porque é uma árvore de derivação de recursão. É que quando você falou árvore, eu fiquei tentando imaginar o que é. Se é sempre binária, não é? Ela pode ser ternária, ela pode ser quaternária, ela pode ser lineária, ela pode dividir por 2, pode dividir por 3, pode dividir por 80. Tudo isso vai estar escrito aqui. E no desenho da árvore, isso tem que ser refletido. Ou seja, o número de chamadas e tamanho que eu gasto em cada uma das chamadas, que é o custo da combinação. Por exemplo, se fosse isso aqui, você teria que substituir em cada uma delas n sobre 2 quadrado mais n sobre 2 mais a constante. Pronto. Isso seria o custo associado em cada uma das chamadas. Como no nível eu tenho 2, somo elas e dá aquele custo. Como no outro nível eu vou ter 4, eu somo todas elas e dá aquele custo. E assim por diante. Aí é que vem essa resolução por árvore, que nada mais é do que a aplicação do método iterativo a partir daqui, algébrica. Por isso que eu estranhei, estava bem fora de contexto. Ele é só um método iterativo desenhado. Dica. 3, F de NC, legal. N4, para lá, log N, legal. Log N legal 2 está ótimo. 3 log N. Aqui zoou, né? E cadê o sobre 4? Já vou deixar cortado, mas beleza. Isso, deixa aí, já arrumei. Aí o N. Isso, já vou arrumando aí. O N cortou lá. 3, 4 log N, 6 N, N log N. Certo? E aí, acabou? Poxa, você tem log N e log N. Isola, log N. Mas isso aqui. Isola. Vocês veem como que é, ó. Isso, pera lá, faça um pouquinho. Olha o cenário desse camarada. Lá na tia da quinta série, existiria, é verdade, não vi não, vocês têm a mesma dificuldade. Olha só, lá apareceria uma equaçãozinha, uma inequaçãozinha, que era assim, ó. 2x menos 5 menor ou igual a x. A tia dava assim. Só que por conta desse x ser um log n, de o coeficiente não ser tão bonitinho, e de ter aparecido outro cara que é uma fração, e tem uma equação, talvez na quinta série fosse só a equação e não a inequação, aí vocês se perdem completamente, mas isso é uma matemática absolutamente básica lá no fundamental. Mas daí vai ficar... Vocês não podem enroscar mais isso. Isso aí vai ficar 3 log n menos 6. Como que resolve isso aqui, lá, na tia? Qual que é a ideia? Isola o x, 2x menos x vai para a esquerda, negativo, menor ou igual, vai para a direita, positivo, x menor ou igual a 5. Pronto, já resolvi esse. S é igualzinho. Só que tem um log de n depois que vai dar uma... Certo? Não pode enroscar nesse tipo de coisa. Tem muita gente. Isso é treino, é lembrar lá das resoluções de inequação das tias. Das tias.
Não é, John? É. Quando que eu fico... É brincadeira, tá? Quando eu falo, mas eu sinceramente nem lembro direito, mas era lá no ensino médio, certo? Isso é informação. 7ª série, talvez? Não lembro direito. É que hoje nem é igual. Quando eu estudei, era até a 8ª série. Hoje tem o 9º ano, tem esse tempo. Ué, Sei lá. daí são aqui, né? Vamos lá. Multipliquei por 4, assumo isso aqui. 4. Como que o C virou 4? Não, eu multipliquei tudo por Ah, 4. tudo por 4. Ah, tá bom. Pra Você não subir. sumiu, tá ali. Não, Tá, aqui tá. eu sei. Tá bom? Aí eu isolei. Peguei isso aqui, joguei pra cá e joguei o 6 pra lá. Vem assim. Certo? Muito bom. Aí ficou Ah, não, agora vai ficar certo. Não, Cadê o C? Agora você sumiu. Agora você subiu. Você tá aqui, ó. Tá bom. Calma. Pera aí, deixa eu Ah, 3 do outro lado. Isso, achou o C. Ou seja, abre parênteses. Abre parênteses. Abre. 3 menos 4C multiplica log n. Menor ou igual a 6. Log n tem que ser menor ou igual a 6 dividido por aquilo. Pronto. Aí você volta à propriedade de exponenciação do log e resolve esse cara. Tá esquisito esse negócio, né? Beleza, depois você dá uma revisada. A ideia é essa. Não sei se tem alguma coisa errada. Por que está esquisito isso? Porque a função está sendo barrada por uma constante. Depois tem que dar uma voltada e ver se tem algum problema. A regularidade desse cara. Deixa eu ver. A regularidade está. Cadê? Ah, o C é menor do que 1. C é menor do que 1. Maior não, né? Menor não, você tem que ser. Então, mas tem alguma coisa esquisita aí. Algum Acho que sinal acho que você aí. fez errado aquela conta ali, ó. Porque aqui, multiplicação por aonde 4. está o problema? O C vai ser uma constante. Por mais que isso seja positivo, a gente vai ter uma constante barrando uma função. Não pode. Função do tamanho da entrada. Não sei se é errado. Tem alguma coisa aí. Ah, o que você fez? Vou tentar achar rápido. Se eu não achar, Esse aqui é aí um na termo, próxima esse aqui é outro, esse aqui é outro. vocês tentam checar. Aí eu quero subir com essa fração de 4. Aí eu multipliquei tudo por 4. Tanto isso aqui como isso aqui. Ah, não, acho que isso aqui. Aí ele deixa o 4, ele multiplica tudo por 4 e deixa o 4 depois. Onde deixei o 4? Não, cortou depois. Tá bom. Ah, tá certo. Cortou depois. Tá, 4, 4. 3, aí o 4. Não, então esse 6 sobre 4 aí, você não tá multiplicando por 4. Menos 6 sobre 4. Tô. Não, tem que multiplicar tudo. Não. Ah, tá, ele multiplicou tudo ali. Tá. 4 vezes 6. Ah, entendi. Isso aqui tá bom. Aí 3M6 e 4 pra cá. E Ah, sim. Funciona. Funciona da seguinte forma. Não, é por conta do sinal. É a opção. É que assim, ó, o C ainda é uma incógnita pra gente. Mas olha que interessante. Se você multiplicar tudo, e olha só, não existe erro ainda na álgebra, é uma questão de ajeitar para ficar fácil de ver. Multiplica tudo por menos, certo? Multiplica os dois lados por menos. O que vai acontecer aqui? Menos 3 mais 4C. mais 4C, que multiplica log de n, inverte-se o sinal, menos 6. Log de n maior ou igual a menos 6, menos 3 mais 4C. Pronto. E a condição para regularidade é, você tem que achar um C menor ou igual a 1. Faça de tal forma que isso aqui fica mais tranquilo. Qual é o C que satisfaz? Depois achou ainda. Isso aqui, sossego. Tá bom? Era uma questão só de dar uma mudada para ficar mais fácil visualizar. Matemática. Tranquilo? Tem que fazer o último. Aí a gente continua a partir dele para ver o método da substituição do